Seja bem-vindo a essa aula e hoje eu quero te explicar como que você pode utilizar o DISC na sua liderança. E calma que eu vou te explicar o que que é o DISC, o que que é essa metodologia que eu considero primordial todo líder saber para poder aplicar na sua liderança e com a sua equipe. Então vamos começar? Antes de tudo, eu queria falar para você que o DISC, quando eu conheci, me ajudou a ser uma líder mais assertiva e intencional. De que maneira, né? Eu consegui ser mais assertiva nos feedbacks com a minha equipe, porque eu consigo entender o perfil deles para poder dar um feedback para cada perfil. Me ajudou a ser mais estratégica também para poder delegar as tarefas para minha equipe, para identificar habilidades em cada um da minha equipe, habilidades naturais que eu poderia como líder ajudar no desenvolvimento deles e consequentemente me trazer resultados. Então diz que ele clarifica tudo na sua cabeça como líder para que você possa tomar melhores decisões, né? E o que é o DISC? O DISC é uma metodologia criada por um psicólogo americano que estudou sobre os comportamentos humanos. E ele identificou que nós temos quatro perfis existentes, que é o dominante, mais conhecido como executor, o influente, mais conhecido como comunicador, o estável, mais conhecido como planejador, e o conforme, mais conhecido como analista. Então ele identificou que existem esses quatro perfis, né? Independente do trabalho, independente da onde você está olhando, de que área que você está olhando. Nós temos esses perfis. Eu posso ter de 1 a 3 perfis de predominância, vai depender de vários fatores. Como que o nosso perfil ele é formado? O nosso perfil, 20% do nosso perfil é formado através da nossa genética. Então não tem como você fugir. Eu falo que nós somos 50% nosso pai e 50% nossa mãe. Então não tem como você fugir, tá no seu sangue. E você pode olhar que alguns comportamentos e características é parecido com os dos seus pais. 30% do meio ambiente, ou seja, o meio que a gente cresceu, tudo que a gente viveu, a escola que a gente frequentou, os professores que a gente teve, os amigos que a gente teve, a nossa infância, as pessoas que estavam rodeadas por nós, tudo que é aquilo que a gente aprendeu, né, o que formou tanto as nossas crenças também, acabou influenciando no nosso perfil. E 50% o livre-arbítrio, eu escolho da forma que eu quero ser. Então, assim, se me falha a questão da disciplina, que é um ponto muito forte do perfil executor, eu posso trabalhar essa disciplina em mim, né? Que foi o que aconteceu comigo. Mais pra frente eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, né? Como líder, quando eu descobri sobre o DISC. Mas agora vamos conhecer um pouquinho de cada perfil. Quero explicar para vocês e vou focar no aspecto do trabalho, né? Porque esse é o nosso objetivo. Mas lembre-se que nem sempre o executor, quando eu sou uma executora, quando eu sou uma comunicadora, ou seja, o meu perfil de predominância, eu vou ter todas as características dele. Então vai ter alguns pontos positivos que eu vou me identificar, e alguns pontos negativos que eu também vou me identificar e alguns não. Então eu quero que você entenda que o perfil ele é uma base, mas não se rotule. Até porque todos nós temos particularidades, singularidades, somos pessoas diferentes, temos crenças diferentes, temos vivências e uma educação diferente. Então tudo isso impacta também. Então bora começar a falar dos perfis comportamentais? E eu quero começar falando do perfil executor. Vamos conhecer um pouquinho do perfil executor. E o executor ele é mais conhecido como aquele famoso líder nato, né? É aquele perfil, gente, que basicamente ele é o mandão, né? Aquela pessoa que gosta de direcionar, gosta de mandar, gosta de liderar. Então, é aquela pessoa que sempre tá no meio da equipe, olhando, resolvendo problemas, tende a ser prático, objetivo, é uma pessoa assertiva também. Então, os executores são conhecidos como arrogantes muitas vezes e mal educados e rudes, porque eles são muito objetivos.
Então tendem a ser pessoas que ela não vai ficar enrolando, ela vai te falar o que ela tem que falar e pra ela tá tudo bem, ela não foi grossa, ela simplesmente falou o que precisava sem enrolação. É uma pessoa que tende a ser energética, então tem muita energia, aquela pessoa que tá sempre ligada no 220, já chega 8 horas da manhã com aquela energia, falando pra você fazer isso, aquilo. Então, basicamente, é aquele líder que vai direcionar a equipe, ele tem um estilo de liderança direcionador e dominante, né? Aquela pessoa que geralmente vai centralizar as coisas nela, vai querer fazer tudo com a equipe. Inclusive, um dos defeitos do executor é querer dar conta de tudo, ser esse líder multitarefas que sempre pega mais um projeto, que tem essa dificuldade de pedir ajuda, de delegar, porque ele quer ter o controle daquilo que ele está fazendo, né? Acredita que dá conta de uma lista infinita de tarefas, vive cansado, sobrecarregado. Então esse é um ponto de atenção que nós como líderes, se formos executores, temos que ter cuidado, porque essa sobrecarga de trabalho, ela não é saudável. Hoje a gente fala muito sobre isso, né? Sobre uma liderança que hoje você não precisa trabalhar que nem louco, passar horas, ser o primeiro a chegar, o último a sair. Isso é um mito hoje. A liderança que dá resultados não necessariamente trabalha dessa maneira, que é muito cansativa, né? A liderança de resultados é o líder que ele tem conhecimento e estratégia, porque, pelo contrário, ele vai trabalhar menos em questão de carga horária, mas ele trabalha intencional, de uma forma intencional. E isso traz muito resultado, né? A gente não fica batendo e martelando em coisas que não funcionam. A gente sabe, pelo conhecimento que a gente tem, e resolve e vai direto no ponto. E um dos problemas um dos pontos a desenvolver do executor é a questão da arrogância. Por ser uma pessoa assertiva e objetiva demais, tende a ser arrogante, tende a ser mais frio, porque ele olha mais para as tarefas do que para as pessoas em si, sabe? Para quem vai executar aquela tarefa, porque ele é muito objetivo, ele é competitivo. Então ele é um líder que ele sempre vai querer atingir as metas. Ele vai ficar muito frustrado se ele não conseguir atingir o resultado. E se ele atinge o resultado, ele sempre vai buscar mais da equipe, ele sempre vai querer desafiar mais a equipe, tanto a equipe quanto ele mesmo, porque ele tende a ser competitivo. E o executor também, ele é uma pessoa que ele sempre vai mostrar a sua própria capacidade, sabe? Ele sempre vai estar querendo mostrar que ele é capaz e buscar formas de se vender e de crescer. É uma pessoa por sede de desenvolvimento, por sede de conquistas. Então ela não gosta daquela monotonia, não gosta daquela rotina, às vezes muitas vezes maçante, para ele é chato. Ele sempre quer estar em projetos novos e executar coisas novas. Então esse é um pouquinho do executor. Agora a gente vai falar um pouquinho do comunicador. O comunicador é aquele líder super alto astral, é aquele líder que tá sempre pra cima, é aquele líder amigável, empático, motivador, é aquela pessoa super comunicativa, que envolve as pessoas. A comunicação é uma habilidade tão natural do comunicador que ele vende para você e você nem se dá conta que ele está vendendo para você. Não necessariamente um produto, por exemplo, a sua xícara, mas a ideia dele, sabe? Ele vende a ideia de você ir num happy hour com ele depois do trabalho, ele te vende a ideia de um novo projeto, que muitas vezes você olha e fala, será que vai dar certo? Mas ele consegue vender naturalmente, você nem se percebe, porque isso é uma habilidade natural do comunicador. Ele é um líder integrador, ele sempre vai buscar trazer pessoas para projetos, estar no meio de pessoas, andar pela sala, conversar, ouvir. Ele gosta desse contato, ele tem um tato natural com as pessoas também. É um líder que ele também tem uma energia boa, mas ele perde energia ao longo do processo se ele não estiver conectado emocionalmente, muitas vezes, com aquilo que ele está fazendo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o comunicador, eu falo que ele gosta de fazer as coisas que ele ama, ele sente prazer nisso. E aquelas coisas que são chatas, depois eu faço, procrastina. E no final, sempre tem muitas tarefas iniciadas e poucas tarefas acabadas. Então esse é um dos pontos fracos
do comunicador. Além de não conseguir falar não, tem essa dificuldade de desagradar as pessoas, então às vezes se sobrecarrega porque quer ajudar todo mundo. E às vezes não olha para a demanda que tem que entregar, não olha para as responsabilidades dele, porque ele sempre quer ajudar, ele tem essa necessidade de aprovação, né, de aceitação social. Então, uma das dificuldades do comunicador é exatamente essa. Vive sobrecarregado, acredita que as pessoas têm que gostar dele pelo que ele faz, pela entrega dele, e ele não enxerga valor próprio. Então tem que tomar cuidado com isso, porque as pessoas têm que gostar de você pelo que você é e não pelo que você pode fazer por elas, não pelo que você pode entregar. A gente precisa entender que nós não vamos dar conta de tudo. E hoje a gente às vezes acaba normalizando essa vida corrida de tarefas, de trabalhos, tem de trabalho até 10 horas da noite, e não é saudável, né? A gente pode sustentar isso por um tempo, mas a longo prazo isso não funciona. E tudo que é muito extremo tende a se romper. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, aprender a falar não, aprender a terminar as coisas que começa. A se organizar melhor, porque tende a ser um perfil desorganizado, indisciplinado. Então, você colocar uma disciplina em você e falar: eu não vou começar outro projeto se eu não terminar o que eu comecei. Então, tenta fazer isso, né, e se disciplinar. Foi o que aconteceu comigo, porque meu perfil é comunicador, o predominante, né, seguido do executor e planejador, mas o comunicador sempre foi muito mais forte em mim, sempre tive uma habilidade de comunicação, mas também o lado indisciplinado, de ter muitas ideias, de, assim, acordava, nossa, com a melhor ideia do mundo, queria executar, queria praticar. Perdi energia ao longo do processo, porque às vezes a tarefa é muito grande, você desanima, você não acha que não é aquilo e você acaba não fazendo, não entregando. Aí surge uma ideia nova, você quer executar essa ideia nova, e assim você fica num ciclo de fazer e não ter resultados. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E agora vamos falar do perfil planejador. O perfil planejador é basicamente aquele líder tranquilo, prudente, equilibrado, ponderado. É aquele líder que ele fica na dele, ele gosta de capricho, gosta de olhar para as coisas bonitas, simplificadas. É basicamente aquele líder que tem uma agenda maravilhosa, com um checklist lindo, com caneta marca-textos. Eu até tenho aqui, né, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Nem sou nem nada planejadora, né? Isso aqui é minha vida, né? Várias canetas coloridas, post-it, marca-texto. O planejador ama isso, né? Então ele é um líder caprichoso, que gosta das coisas bonitas. Então, um dos pontos dele é procrastinar também, porque ele quer o capricho, ele é o detalhista nesse ponto, né? De querer as coisas bonitas. E também é um líder muito inseguro, então tende a procrastinar porque não se sente pronto, não se sente preparado, tem muito medo das coisas, tem medo de tomar decisões, tem medo de enfrentar conversas difíceis. Esse é um dos principais problemas que eu vejo, né? Um dos principais pontos a desenvolver do planejador, de não enfrentar as coisas. Muitas vezes um cargo de líder, um cargo de gestão não tem como. Nós precisamos enfrentar as coisas, nós precisamos aprender a dar feedback, a não fugir de conflitos, a ter conversas difíceis com a nossa equipe. E o planejador, muitas vezes, ele tende a deixar. Ele não quer mexer naquilo, ele não quer sair daquele conforto de ter que de dar um feedback negativo, aí você sente aquele desconforto. Ele não quer tomar decisões que podem impactar em uma mudança na rotina dele, uma mudança daquilo que ele gosta de fazer. Então ele é muito paralisado pelo medo. Então ele precisa tomar cuidado com isso, né? Um líder que precisa sempre estar racionalizando lá a longo prazo, não ficar olhando só para o curto prazo, para aquilo que ele tem na mão no momento, né?
Porque muitas decisões a gente precisa arriscar, muitas decisões a gente acaba não tomando por medo de não dar certo, do desconforto. E lá na frente é uma decisão que a gente olha e fala, graças a Deus eu tomei essa decisão porque eu não estava enxergando quanto isso estava me limitando, me atrapalhando. Seja alguém da sua equipe que já era para você demitir, você continua. Seja algum projeto que você está enrolando para fazer e quando você aplica e você entrega, você vê que melhorou muito a comunicação e erros. Então, arrisca mais, né? Você precisa, é um líder que precisa arriscar mais. É um líder também muito indeciso, né? Essa indecisão de tomar decisões acaba com ele, né? Porque ele sempre vai achar que ele tá perdendo ali alguma coisa em escolher o plano A e não o B. Então, o meu conselho para você, planejador, não foca naquilo que você perdeu, foca naquilo que você escolheu e segue adiante. Agora vamos falar do líder analista, que é o nosso último perfil, que é aquela pessoa que foca na qualidade, é uma pessoa criteriosa, detalhista, perfeccionista, tende a ser muito crítico. Então, basicamente, pensa num projeto, várias pessoas fazendo, aí chega o comunicador, tudo animado, fala, nossa, que legal essa ideia, eu amei, isso aqui vai ser super legal para nós, vai trazer resultados, acredito que vai aumentar o nosso número aí de satisfação, de vendas. Aí vem o planejador já com a agendinha, né, anotando lá, gente, qual vai ser o próximo passo, né, então vamos estruturar. O executor, né, super animado já para começar a executar logo, para pôr em prática, e aí o analista chega e fala, gente, será que isso vai dar certo? Vocês já calcularam todos os riscos? E se? Então, é aquele líder do e se não der certo? Então, ele sempre pensa, por um lado pessimista, naquilo que pode dar errado. Isso, por um lado, é ruim, porque às vezes o analista também tende a procrastinar e assim, não entregar as coisas pelo perfeccionismo em excesso. Ser perfeccionista, em certo ponto, não é ruim, porque você acaba entregando coisas com qualidade e a qualidade, ela nos diferencia, a gente cria um padrão, né? E o que diferencia qualquer empresa, qualquer setor é o padrão de qualidade. Mas em excesso pode travar a gente, porque hoje nós vivemos num mundo muito rápido. E às vezes a gente precisa tomar decisões, implantar, testar e arriscar e validar rápido. E o analista fica lá pensando nos riscos, nos riscos e nos riscos. Então, o líder analista, ele precisa olhar para essa parte de arriscar mais, sabe? E fazer e estruturar, melhorar ao longo do processo. Porque isso faz total diferença. Nós não conseguimos melhorar algo que a gente não testou, que a gente não sabe, porque eu falo que nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. E às vezes o planejador e o analista, eles tendem a planejar demais para que nada dê errado, para que tudo dê certo. Mas isso, sendo bem sincera, nesses meus 10 anos de gestão praticamente, eu nunca consegui fazer um projeto que, ainda mais um projeto que fosse muito grande, planejando ele 100% por completo e não mudar nada. Pelo contrário, todo projeto grande eu mudei alguns pontos no meio do caminho, melhorei algumas coisas, troquei alguns pontos que eu falava, isso não dá certo, isso não faz sentido, eu vou por esse caminho, porque é só na execução que a gente consegue ver, consegue melhorar as coisas. E o líder analista, ele também tende a ser mais introvertido, é um líder inflexível muitas vezes, ele busca a exatidão das coisas, ele não vai falar com você no achismo dele. Então é um líder que sempre busca conhecimento. E uma das principais dificuldades desse líder é que ele precisa se relacionar mais com a equipe. Eu vejo que por ser um líder introvertido, dar feedbacks, fazer reuniões 1 a 1 para saber conhecer um pouco mais do outro é um dos pontos muito difíceis do analista. Ele tende a procrastinar, ele também é prático e objetivo, ele na cabeça dele pensa, todo mundo sabe o que precisa fazer, então para que eu vou ficar dando feedback se todo mundo sabe o que precisa fazer? Mas pelo contrário, você trabalha com pessoas, as pessoas gostam de que você se importe com elas, a gente tem essa necessidade, né, de vínculo. E eu falo pro analista que um dos pontos de dificuldade
É basicamente você ter relacionamento, porque a confiança que a sua equipe tem em você vai vir do relacionamento e não da execução só de tarefas, né? Então você precisa buscar mais relacionamento e arriscar mais. Como delegar de maneira assertiva? Então você vai se identificar com algumas dessas situações que eu vou te falar agora. Ou você é um líder que às vezes não vai confiar na sua equipe, que vai ficar monitorando sempre, que vai ficar perguntando. Ou você é um líder que vai sobrecarregar e centralizar em você, vai só pedir alguma ajudinha para a equipe e vai sempre estar sobrecarregado com muitas coisas, porque não confia que a equipe vai te entregar. Ou você é um líder liberal demais, que delega tudo, inclusive as suas responsabilidades, e deixa na mão da equipe, não cobra, esquece, e na hora que você vai ver, a equipe não fez, você já viu, né, o jeito que é. E eu falo que todos esses problemas, eles, quando a gente não tem a consciência, e eles vêm do nosso perfil, porque o nosso perfil ele tem um direcionamento para tudo, e a gente não tem essa consciência, a gente acaba impactando tanto o nosso crescimento quanto o crescimento da equipe. Então, se hoje eu sou um líder de equipe operacional, eu posso e tenho que trabalhar nesse pipeline, nessa hierarquia, só que eu também tenho que buscar me desenvolver para o próximo nível, que é o líder de líderes. Então, muito líder não se dá conta, por isso que eu falo que o DISC ele traz um bom norte pra gente. O líder, ele precisa ser mais intencional e estratégico. Porque não basta só você saber o seu perfil, você precisa saber como o meu perfil me ajuda. E essa questão da delegação é um dos pontos, porque você passa, assim que você sabe que você é um líder centralizador, você passa a falar, eu não posso mais centralizar, eu preciso aprender a delegar. Isso dói em mim, mas eu preciso mudar. Então você começa a entender os seus comportamentos e é isso que faz total diferença nos seus resultados. E um dos erros que eu mais vejo em líder é delegar tudo para todos. Porque da mesma forma que você precisa entender seus comportamentos e o seu direcionamento de acordo com o seu perfil, você também precisa entender os comportamentos da equipe, né? Para você poder delegar as tarefas certas para as pessoas certas. Você não delega tudo para todos. Né? Você precisa saber se é uma tarefa que exige comunicação com o cliente, para que eu posso delegar? Quem é a pessoa mais comunicativa da minha equipe? Quem vai levar isso de letra, que vai fazer bem feito e não vai ter tanta dificuldade? Se vocês às vezes têm uma planilha, algum projeto que precisa ser estruturado minuciosamente, porque é uma coisa muito importante para vocês, delegar para um analista, para um planejador que tem esse olhar mais crítico, que tem um olhar mais estruturador, né? Que vai olhar os pontos, que vai planejar, que vai analisar. Então, a gente precisa ter essa sabedoria. Isso é ser intencional. Não é muito longe, né? Às vezes a gente escuta muito, o que é ser um líder estratégico, intencional, e acha que é um bicho de 7 cabeças. Não é. É basicamente você se conhecer, conhecer a sua equipe e tomar as decisões certas. E uma forma de você entender isso na prática, eu quero falar do meu exemplo para vocês. Antes de descobrir o meu perfil e nem sabia o que era DISC, nossa, isso pra mim nunca eu tinha ouvido falar. Quando eu fiz a minha formação de analista comportamental, parece que tudo clareou na minha cabeça. E eu, como uma boa comunicadora, sempre gostei de me comunicar, nunca tive problema com isso, pelo contrário. Desde o início da minha carreira, antes mesmo da gestão, eu sempre trabalhei com vendas. Na verdade, eu vendia Avon em Natura desde os meus 10 anos para as minhas amigas. Então, eu sempre trabalhei com vendas, para mim sempre foi algo natural. Só que entender isso, depois eu consegui ser estratégica no quesito de eu vou colocar toda a minha energia e o meu tempo, a maior parte do meu tempo, naquilo que eu sou boa, ao invés de ficar quebrando a cabeça naquilo que eu não sou boa. Por exemplo, a minha parte analítica é uma parte mais falha, é uma parte que eu não tenho tanta habilidade. Então, eu não vou delegar as minhas responsabilidades, por exemplo, de analisar indicadores, de puxar a meta. Isso é minha responsabilidade como líder. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pedir ajuda naquilo que eu não sou boa. Por exemplo, aqui na minha equipe tem um líder analista que ele manja demais no Excel e nas planilhas.
Então, ele cruza dados que você fala, meu Deus, eu demoraria talvez um mês para fazer essa planilha e nem faria da forma que ele fez. E ele entrega tipo em 1, 2 dias. Então, o que eu faço? Eu peço ajuda, eu peço para que ele desenvolva uma planilha para mim e eu acabo utilizando isso, que me facilita o trabalho e eu não perco tempo com aquilo que eu não sou boa. E aonde eu depositei a minha energia? Em treinamentos. Eu comecei a treinar mais a minha equipe e comecei a ver frutos disso. Eu amo estruturar treinamentos, eu amo fazer, dar aula, eu amo. Eu tenho essa habilidade desde criança, eu gostava desde criança de brincar de ser professora e eu amo fazer toda a aula, estruturar e assim, me comunicar, dar a aula em si. E eu uso a minha habilidade a maior parte do tempo para isso. Então eu crio treinamentos tanto para minha equipe de líderes, quanto para a empresa também, de como que você atende um cliente, como você encanta o cliente. E o meu foco também é desenvolver os líderes aqui dentro da empresa. Então eu acabo, a gente tem aqui uma trilha de treinamentos e eu acabo depositando a minha energia nisso. E isso mudou totalmente, porque eu não sei se você já ouviu falar da lei de Pareto, 80-20, que 20% do nosso esforço equivale a 80% dos nossos resultados. Então, treinamento é uma vez na semana que eu dou de vez em quando, né? Então, eu aplico esse treinamento uma vez na semana, aí depois a cada 15 dias, eu ajudo a montar treinamentos também, só que isso trouxe muitos resultados. Então, isso é saber usar as suas habilidades ao seu favor. Como que eu faço para dar mais feedbacks estratégicos? Para dar feedbacks estratégicos, a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio na hora de delegar. Ou seja, se cada pessoa tem um tipo de perfil, cada pessoa da minha equipe é diferente, por que eu tendo a comunicar com todo mundo de forma igual? E geralmente eu coloco o meu perfil. Eu como comunicadora, antes eu cometia o erro de achar que todo mundo era como eu, que todo mundo gostava de se comunicar, que todo mundo era alegre, dinâmico, divertido como eu, que utilizava a comunicação informal sempre. E não é assim. Como as pessoas são diferentes, a comunicação também vai ser diferente. E às vezes, nas minhas pesquisas, né, by Acelera Líder, tanto no meu Instagram quanto das minhas mentoradas, eu escuto as mesmas perguntas. Gabi, como eu faço para ser assertiva nos meus feedbacks, mas não ser grossa? Como eu faço para trabalhar a formalidade nos meus feedbacks e não levar tanto para o emocional, para o lado pessoal? Como eu faço para não ser prolixa e ir direto no ponto? Porque eu fico rodeando e eu não consigo ir direto no ponto que eu preciso falar. E como que às vezes eu faço para trazer detalhes daquilo que eu preciso, do que a pessoa entenda de fato na minha comunicação? Então eu escuto muito essas perguntas. E eu quero falar para você que o primeiro ponto é entender a pessoa que está recebendo, qual é o perfil dela. O seu receptor, ele vai ter o perfil comportamental e você tem que entender qual é para poder adaptar a sua comunicação. Então, se é uma pessoa, se é um liderado, vamos dar o exemplo de um liderado, se é um liderado executor, você precisa ser rápido nos seus feedbacks, porque o executor, ele acha um saco conversa de 1 hora. Na cabeça dele então ele quer que você seja objetivo, então você pode ser objetivo, você não precisa ficar rodeando. O comunicador, ele é uma pessoa que ele é informal, ele gosta de tato com pessoas, ele gosta de conversas, sabe aquela conversa leve? Então você pode falar sobre o tempo, pergunta como tá a família, uma conversa mais relacional. Mas cuidado para não fugir do objetivo, porque o comunicador tende a ser aquele liderado que se você deixar ele vai ficar 2 horas na sua sala para o feedback. Então você como líder tem que conduzir o feedback. O planejador é um liderado que gosta de sentir segurança, que gosta de detalhes do processo, gosta de enxergar, gosta de ter aquela visão na cabeça dele, gosta de entender todos os pontos. Então tenta explicar para o planejador, tente dar segurança dos próximos passos. Olha, a gente vai mudar esse processo, mas vai dar certo, e tenta passar essa segurança. Eu já testei uma vez e eu garanto para você, se não der certo a gente pode voltar para o antigo. Então assim, passar os próximos passos. E o analista é um liderado que gosta de dados, gosta de fatos, gosta de detalhes.
Então, passe detalhes nos seus feedbacks, passe sempre, se você possível, se for possível, passe sempre dados. Olha, 70% das empresas que aplicam essa estratégia acaba tendo X resultados, porque eles sentem segurança para executar. Então, o que eu quero que você entenda? Adapte a sua comunicação para cada pessoa que for receber essa comunicação. E nós temos que ser intencionais das nossas negociações. Não adianta você, líder, falar, mas eu não negocio. Negocia sim, todo mundo negocia e todo mundo se vende, independente do setor que você trabalha. Eu sei que isso vai ser muito mais claro para quem trabalha com pessoas, com atendimento ao cliente, com vendas. E às vezes as pessoas que trabalham internamente, é uma equipe operacional que não atende o cliente diretamente, vai ficar pensando, como eu posso usar isso? Você pode usar isso em todos os seus pontos de contato. A gente se vende, por isso que a gente tem que tomar cuidado e sempre estar cuidando da nossa imagem, da nossa autoimagem também. Então, você sempre vai negociar com o seu chefe o seu salário, um prazo, algum processo novo que você queira implantar. Você sempre vai negociar com a sua equipe, vendendo a ideia de um projeto novo. Você sempre vai negociar com seus pares de trabalho. Então, para tudo, você precisa negociar. E o DISC, ele é muito legal porque você acaba ensinando, fazendo isso com a sua equipe, aplicando esse método com a sua equipe e ensinando a sua equipe a aplicar isso com o cliente. Então você é estratégico com a sua equipe e a sua equipe é estratégica com o cliente. E não é sobre enganar ninguém, mas isso fala sobre empatia. Pelo contrário, empatia é você tratar o outro da forma que ele gostaria e não da forma que você gostaria de ser tratado, mas da forma que ele gostaria. Então, eu sou comunicadora, eu gosto de uma comunicação mais informal. Mas e se eu estou me relacionando, me comunicando com o analista? Então, eu preciso me adaptar à comunicação do analista. Consegue entender isso? E como que você vai aplicar tudo isso que eu te expliquei? O curso do DISC na liderança, que é um curso de liderança comportamental, ele foi planejado e foi gravado em uma linha sequencial que vai ser muito claro para você entender sobre o seu perfil, seu estilo de liderança, o perfil da sua equipe, e você vai conseguir aplicar tudo que você aprendeu depois na sua equipe. É um curso objetivo, um curso prático e rápido. Ele possui e-books e possui ferramentas tanto em Excel quanto em PDF. Então eu pensei tudo estrategicamente para que você tenha esse aprendizado rápido e aplicável, porque muitas vezes a gente acaba comprando um curso e a gente não entende como que a gente pode aplicar isso. Então, eu espero que você realmente entenda que esse curso ele pode ser um divisor de águas na sua liderança, assim como muitos líderes fizeram esse curso e deram esse feedback para mim. Você pode ver aqui abaixo que existem feedbacks de líderes que realmente foi um divisor de águas e foi um norte muito grande de tomar decisões depois que teve esse conhecimento. Esse curso é um curso para líderes, um curso para quem não é líder, mas deseja ser líder, um curso para quem quer se conhecer, conhecer o seu perfil, entender mais dessa metodologia e, consequentemente, se desenvolver na carreira. E também eu indico muito para profissionais de RH, porque o profissional de RH também precisa entender, basicamente você trabalha para a equipe, você trabalha para as pessoas da operação e para a gestão. Então é importante você ter esse conhecimento para você intermediar conflitos, para você direcionar, saber implantar um PDI como líder. E além disso, além de todo esse conhecimento do curso do DISC, ainda tem 2 módulos que são linkados ao perfil comportamental para você entender e aplicar, que é o módulo de PDI, que você vai aprender a fazer um plano de desenvolvimento individual para sua equipe, para cada um, para que você possa desenvolver, entender qual é o caminho do desenvolvimento deles. E também você vai entender como reconhecer cada um da sua equipe, que também são de maneiras diferentes, através das 5 linguagens do amor. Eu adaptei essa metodologia também para sua gestão.
E se você quer ser um líder estratégico e assertivo, eu te convido a clicar no link aqui abaixo. Você já vai ter acesso imediato para poder aplicar tudo na sua liderança e gestão. Eu espero que você tome essa decisão e pare de adiar a sua evolução.